Esperar 15 dias para ter um óculos com lentes anti-reflexo é coisa do passado. Chegou o Duramax. Lentes mais transparentes, mais limpas, livres de gordura, fotos sem reflexos nos olhos são alguns dos benefícios do tratamento anti-reflexo. Produzido com a mais avançada tecnologia do mercado, o Duramax pode ser encontrado nas melhores óticas da nossa região. Escolha Duramax, o seu tratamento anti-reflexo. Bom, eu deixei as eleições de 2022 por último, e vou deixar o Cláudio Nunes também de novo por último, e vou deixar também o Paulo Rocha por último, porque está repercutindo aí uns assuntos envolvendo o nome do Paulo Rocha. Claro que o nome é Bastidores do Poder e eu tenho o dever de fazer essa pergunta, e todo mundo... Presidente, vai perguntar o quê? Não, assista o programa que o Paulo Rocha vai falar. Eleições de 2022 é muito importante, teremos um quadro fixo falando sobre essa conjuntura política, das alianças, dos desenhos que estão acontecendo. Hélio Leite agora pegou a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, indicando o Ivan Noronha. Então a gente já vê o DEM se aproximando do Helder Barbalho. Então eu tentei falar com o Márcio Miranda, mas em cima da hora não deu. Mas eu vou começar com o Joaquim Passarinho. Joaquim Passarinho, que eu acompanhei ele como deputado estadual, ele tem uma visão muito macro da política. Paulo Rocha está falando. Muito firme no Congresso Nacional. E eu gostaria... Zildênio, Paulo Rocha está falando. Oi. Paulo Zidane. Oi. Dizem que nesse bloco só falta o Joaquim Passarinho. Bom, é os bastidores que eu tenho que provocar. Esse é o meu papel de jornalista, é provocar. Eu vou deixar o Paulo por último, que nós temos aí um assunto que pode ser uma bomba que estoura aqui na nossa política. Mas, como eu comecei o nosso programa dizendo da polaridade, da pluralidade do nosso programa, de ouvir todas as vertentes, nós temos que ter um respeito de ouvir a oposição, a situação, e nós temos que ter esse papel, que é o papel do nosso programa. Deputado Joaquim Passarinho sabe, claro, óbvio, a sua linha política. Mas cá para nós, que ninguém nos ouça, como é que está a conversa com Helder Barbalho? Como é que está essa proximidade? Há um diálogo, não há? Já tem e virá, o senhor acompanha Márcio Miranda. Eu gostaria de ouvir esses bastidores do senhor. Bom, o Paulo já começou aí falando, e concordando com ele, parece que esse ônibus do MDB está lotado, não cabe mais ninguém. Para dizer se nós falarmos na bancada federal, né, dos 17 deputados e 3 senadores, eu acho que o único que não é aliado do governador sou eu. Quer dizer, hoje o Edemauro também é oposição, né, mas trabalhou com o governador, o filho foi secretário 1 ano e meio, agora eu tenho companhia, mas não tenho nenhuma afinidade, tenho respeito pelo governador. Você nunca me viu fazendo uma política de baixo nível contra o governo, nunca me viu ofendendo ninguém. Eu acho que não é meu papel, é um papel de construção. Eu faço uma política, Paulo, falando de mim, sabe? Eu acho que quem começa a falar muito dos outros, criticar os outros, não tem o que falar de si. Tento fazer meu trabalho, tento honrar o meu mandato, mas não tenho nenhuma aproximação com o governo, trabalho a favor do governo do Estado, o que eu puder fazer. A eleição tem seu momento, ele ano que vem, e vamos primeiro todo mundo mostrar para que veio e a população vai saber escolher. Né? Mas não tenho afinidade, nunca tive uma audiência com o governador, né, para tratar de nada, o governador também nunca me chamou para tratar de nada, e eu continuo, não trabalhei com o governador do Estado, por isso, apesar do meu partido estar dentro do governo, eu não tenho nada no governo, nunca me senti à vontade de ter nada no governo, não tenho nenhuma indicação, não tenho nenhum porteiro de colégio do governo do Estado. Quer dizer, faço minha campanha,
E vai ser muito difícil uma afinidade com o governo, porque eu defendo o governo federal. E o governador, muito cedo, já abriu uma linha de oposição, de ataque ao governo federal. Então, fica muito difícil essa união, mas, assim, como eu digo, nós temos que fazer isso na hora correta, não é o momento agora. Mas, como a gente está falando de política e falando sério, como o Paulo falou, o ônibus lá está lotado, não tem vaga mais. Nem que te queira ir lá, tem lugar para sentar mais, Faleiro. Está tudo ocupado. E o ônibus daqui está mais fácil. Aqui eu posso escolher onde eu sento, né? Posso sentar na janela, posso sentar no corredor. É tão pouca gente que ficou de fora, né? Que eu prefiro ficar daqui, que eu acho que está sendo mais fácil, inclusive é uma eleição. Tirando a brincadeira, eu acho que nós estamos entre amigos, independente de posições políticas. Eu sempre tive um bom relacionamento com o PT, com o PMDB, o Cláudio Honor também é um outro do MDB, um grande parceiro. Mas divergências políticas são naturais. Eu acho que nenhum governo ele vai bem se não tiver uma certa oposição. Se o governo tiver todo mundo do seu lado, eu acho que ele não vai caminhar bem. Então é melhor ficar onde eu estou mesmo, que eu acho que eu cumpro um papel mais importante para o meu estado do Pará. Esse é o Bastidor do Poder, é isso que você quer ouvir. É um programa plural que respeita as opiniões e realmente a gente tem que tirar o chapéu pela postura do deputado Passarinho. Já tem bastante tempo que eu entrevisto e tem uma postura muito contundente. Então a gente respeita, ele caminha com o governo federal, com Bolsonaro, e a gente, claro, respeita. Eu costumo dizer que eu não tenho político amigo, eu tenho amigos políticos. Então eu chamei para o meu programa Paulo Rocha, que eu tenho um respeito, carinho por ele, pelo Passarinho, pelo Faleiro, já tem quase 10 anos que a gente bate papo, o Cláudio Moreira, não posso nem falar aqui no ar. Mas agora eu vou deixar para o Paulo Rocha e para o Faleiro esse nosso último bloco, porque eu ouvi bastante do nome do Beto Faro ser senador, vir candidato ao Senado, numa possível, entre aspas, na vaga do Paulo Rocha, mas também eu ouvi de Brasília, de fontes do PT, que tem algo reservado muito maior para o senador Paulo Rocha, então, que estaria muito acima do que me buzinaram aqui no ouvido. Então, por isso que eu deixei por último, justamente, o tema eleições 2022, porque eu gostaria de ouvir do Paulo Rocha e depois os comentários do Ayrton Faleiro. Procede, senador? O senhor vai abrir para o Beto Faro vir a Senado e tem algo muito maior para o senhor? Primeiro o pessoal não compreende muito essa disputa interna dentro do PT. Mas quando nós criamos o PT exatamente com essa pluralidade que vem da própria sociedade, principalmente dos trabalhadores. Então, para o PT, divergir não é pecado. E os companheiros que estão colocando nome para senador, não é também nenhum pecado. Não é só o Beto, viu, Paulo? Sim. O Zé Geraldo também está colocando o nome dele para candidato a senador. Então, na verdade, são 3 pré-candidatos. Naturalmente que eu tenho conforme a regra do PT, nós temos uma prioridade perante o partido, porque eu seria, digamos assim, um candidato natural para a reeleição, uma vez que eu sou senador. No entanto, os 3 nomes estão colocados. José nós Geraldo, saberemos no momento... Beto Faro e... Paulo Rocha, para senador. Então, nós saberemos resolver isso mais lá na frente, no momento adequado. Eu queria te dizer o seguinte, e nós escutamos com muita clareza isso, com o impeachment da Dilma e a criminalização do PT, nós fomos jogado para o canto do ringue, né? E com o processo principalmente com a palavra Lula livre, o PT virou, em 2019 para 2020, já com um protagonismo
na luta política no país. Ou seja, saímos do canto do ringue. Não é? E o fundamental está aí. A atuação da nossa bancada, tanto da bancada federal quanto do Senado, está aí a atuação dos nossos governadores, principalmente concentrado no Nordeste, etc. Com a liberdade do Lula e a comprovação da inocência do Lula, naturalmente que nós passamos a ser o protagonismo da disputa política no Pará. E por isso que o governo do Joaquim está correndo atrás da gente, porque nós já estamos bem na frente. O companheiro Lula, portanto, passa a ser o protagonismo na disputa política no Brasil. Ou seja, então nós estamos credenciados para disputar as eleições de 2022 com a candidatura do companheiro Lula a presidente da República. Naturalmente que nós não estamos colocando isso como prioridade agora em 2021, porque nós estamos colocando claramente que antes de 2022 tem 2021 e nós precisamos resolver o problema da crise social, da crise econômica, da vacina, da pandemia, etc. E o nosso partido tem gente, tem quadro e tem experiência para poder ajudar o Brasil a sair dessa situação. Mas o companheiro Lula, com certeza, vai ser um candidato muito forte para disputar as eleições de 2022 e enfrentar, naturalmente, que também nós reconhecemos que o governo Bolsonaro também é um candidato forte para disputar as eleições. Então, muito bem. E quando se fala em PT, em termos de Estado, coeso, e as decisões elas vão para o campo de discussão e das ideias e decide. Nisso, eu conheço várias pessoas do PT, tenho grandes amigos, costumo dizer que tenho grandes amigos do Partido dos Trabalhadores, que quando chega para decidir, decide mesmo. Deputado Ayrton Faleiro, com a saída do vice-governador Lúcio Vale para o Tribunal de Contas, tem uma lacuna aberta. O PT já articula ser coadjuvante, formar uma chapa a majoritário? Tem essa envergadura política e há uma discussão sobre isso? Bom, Paulo, eu vou começar aqui fazendo uma afirmativa desse perfil do deputado Joaquim Passarinho, porque eu e o Paulo somos do mesmo partido, ele é de outro partido aqui, o Cláudio Junot também. É verdade, eu convivi muito com o Joaquim Passarinho, eu já fui líder de governo, líder de oposição na Assembleia Legislativa. O Joaquim é essa figura que ele tem lado, ele tem opinião, mas ele trabalha com muita responsabilidade e serenidade às disputas, né? Bom, eu acho que nós temos que entender no Brasil, eu vou falar do Senado, viu? Porque como eu não sou candidato, eu posso falar, né? Pode. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Teve uma alteração no eixo de polarização na política brasileira. Vamos pegar o exemplo do Pará. Antigamente, quando se analisava as forças políticas, nós falávamos assim, 3 grandes forças, né, que aglutinam em torno delas diversos partidos. Então, nós tínhamos PSDB com uma força, PT com uma força e PMDB com uma força, e cada um deles aglutinando diversos partidos em torno deles. Esse era o cenário. Tanto é que foi um pouco isso, né? PSDB foi governo, PT foi governo, agora o MDB é governo. E no Brasil meio que se repetia esse desenho. Eu acho que houve uma alteração. Se você pegar hoje no Pará, não existe mais essa lógica, né? Hoje existe uma lógica no Pará, do MDB, se é uma força política, né? O PSDB hoje não tem mais a força política que tinha, o PT diminuiu a força política, mas continua sendo um partido muito enraizado na base, né? E hoje nós vamos ter uma polarização no Pará de 2 chapas, uma chapa mais bolsonarista que vai enfrentar a chapa do Helder, que eu espero, depois eu digo, que esteja mais no campo também do lulismo, que o lulismo é mais que o PT, né? E assim vai ser no Brasil. Eu não acredito muito
numa terceira via indo para o segundo turno no Brasil. Eu acho que nós vamos ter uma polarização. E aí, Joaquim, eu tenho que reconhecer, eu acho assim, nós vamos ter uma disputa de gigantes. O Bolsonaro pode ter um monte de desgaste sobre a pandemia, sobre a economia, mas ele é uma figura carismática para a base dele, como o Lula é uma figura carismática para a base dele. Então, eu acho que vai polarizar nessas duas candidaturas, né? Claro que o Paulo tem toda a razão. Lula livre e elegível mexe com o tabuleiro político. Mexe. Não adianta dizer que não mexe, né? Totalmente. Então, vamos ver. Esse é o cenário nacional. No estado do Pará, se reproduz. Eu acho que a chapa bolsonarista, com a disputa com Hélder, nós do PT já estamos compondo o governo do Hélder, a tendência é a gente sair junto, viu, Paulo? Já no primeiro turno, e nós não está nos nossos planos a ocupar a vaga de vice na chapa. Nosso plano é assegurar a vaga de Senado, né? Como também nós vamos fazer um debate com o MDB, não é só de vaga, isso está muito claro dentro do PT, nós vamos fazer um debate também de programa de governo, como nós vamos fazer um debate de espaços de governo. O PT sonha muito com a criação de uma Secretaria da Produção Familiar Rural no Pará, que hoje não tem, entende? Então nós vamos fazer pauta também, vamos discutir programa e vamos discutir a possibilidade dessa chapa, dessa candidatura ao Senado do PT ser incorporado pelo Bloco. Assim, gente, a princípio vocês podem dizer, então o PT está numa crise para escolher candidatura ao Senado. Não, nós temos uma crise boa. Nós temos um senador que está pleiteando a reeleição, nós temos um candidato que pegou 800 mil votos no Senado, que é o Zé Geraldo, e temos o presidente do partido, que tem também boas relações e articulações, candidato. Nós tivemos uma conversa essa semana em Brasília, eu, Paulo, Beto, Gleice e a turma que está cuidando aqui da política nacional. E nós vamos encontrar uma solução. E aí, por tabela, dando respostas aí, sem falar de nome, viu, Paulo? Claro que nós temos que achar um tabuleiro que essas três principais lideranças estejam contempladas. Um é candidato ao Senado, e os outros têm que ocupar outros espaços, né? Ou candidato A, B, ou C, ou então espaço de governo, estado de governo federal, né? É esse o cenário que está colocado. Mas nós vamos gerenciar com muita tranquilidade, mas eu concluo aqui dizendo, a prioridade agora, gente, não é discutir eleições, a prioridade agora é discutir a pauta, né, que exige do parlamento brasileiro, que exige dos partidos políticos, soluções para a pandemia, para a economia, para o desemprego. É isso que é a nossa pauta prioritária. Muito obrigado. Bem. Claudio, eu vou deixar você por último, vou me despedir primeiro do Joaquim, nós já sabemos, mas eu vou lhe ouvir daqui a pouquinho, mas eu quero me despedir do deputado Joaquim Passarinho. Eu achava que o bate-papo fosse ficar curto, tá? Falou com os assessores de imprensa do senador Paulo Rocha e do Ayrton Faleiro, eu achei que foi uns 20 minutos, meia hora, mas já estourando. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, Paulo, eu estou com o meu tempo estourado, que eu tenho que entrar numa outra reunião. Eu sei. Deixa eu me despedir primeiro do deputado Joaquim Passarinho. Deputado, eu quero lhe agradecer a sua participação, muito nos honra nesse primeiro programa, trazer 4 cabeças pensantes, ideias diferentes, alguns divergem, outros comungam dos mesmos ideais, e isso é o programa Bastidores do Poder. Pluralidade, ouvir as ideias, respeitar as opiniões e dar oportunidade para todo mundo se manifestar aqui no nosso programa. Deputado Passarinho. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês, Paulo. Obrigado, Ayrton, pela qualidade do debate, pela qualidade do bate-papo. Claudio também, prazer vê-lo, o tempão não falávamos. E dizer que nós estamos à disposição. Toda vez que pudermos fazer debate de alto nível, nós estamos fazendo assim. Eu acho que pessoas que pensam diferente, mas têm responsabilidade com o país, né, além de tudo, acima de tudo, acho que nós podemos discutir, sentar na mesa e sempre procurar soluções. Então, estamos à disposição aqui. Só queria lembrar para o Paulo Rocha e para o Ayrton que a gente tem que querer que ainda tem pioneiro na fila, tem um bocado de gente na fila aí, viu? Porque a promessa do governador não é só para o PT, não. Verdade. Tem muita coisa para rolar. Brincadeira, pessoal. Obrigado, parabéns, Paulo, pelo... Estamos à
disposição. Um abraço a todos vocês. Sucesso. Bom fim de semana. Abraço. Deputado Faleiro. Bom, eu quero concordar com a ideia de que o debate foi um debate de alto nível, com temáticas muito importantes, e eu acho que isso eu chamo da boa política. Você pode pensar diferente, você pode estar em partidos, em projetos políticos diferentes, mas vamos respeitar o povo, vamos debater com alto nível. Então, assim, Paulo, parabéns por essa sua iniciativa, pelo convite que fez a nós, e nós estamos sempre à disposição. Nós já temos uma longa história desde o tempo da rádio, agora é rádio TV, né? Agora é rádio então, TV. Assim, muito obrigado. Um abraço aí ao Claudionô, um abraço a Joaquim, um abraço ao Paulo. E eu Obrigado, vou ter que sair correndo aqui, tá bom? Um grande abraço. Ok. Cadê o senador Paulo Rocha? Não estou vendo o senador Paulo Rocha. Senador Paulo Rocha. Salve. Eu agradeço sua participação. Eu gostei muito. Acho que eu acertei na escolha. Porque a gente vê o nível do debate como seria, dos temas que foram propostos para os assessores, e o Carlos e o Chicão foram excepcionais em acatar essa pauta. Então, eu acredito que já o nosso público é o primeiro, terão outros programas, mas será sempre neste nível, o nível de cordialidade, no campo das ideias, respeitando as opiniões, que é muito válido, e é isso que eu estou preparando para a nossa população do Estado do Pará. Programas de qualidade, temas relevantes, para que o eleitor, o cidadão, conheça a opinião do seu representante em Brasília. Então, Paulo, eu agradeço muito a sua participação nessa estreia de programa. Eu é que agradeço e faço os votos que você continue com essa filosofia, porque isso tem um outro papel que você não está percebendo a dimensão, viu, Paulo? No momento que nós estamos vivendo no nosso país, a gente precisa resgatar a boa política, porque não só tentaram criminalizar o político, a política, os partidos, mas como também tentaram desmoralizar a política como instrumento de mudança, de transformação, de conquistar uma nação. E uma nação plural como é a nossa, ela é conquistada exatamente através da democracia, com esse debate das ideias, para que o povo, no momento das eleições, ele saiba escolher bem, quer seja o presidente, o governador, o senador, o deputado federal. Por isso é fundamental esse debate. E as lideranças políticas, eles têm um papel fundamental neste momento. Primeiro, é saber e ter a dimensão das suas responsabilidades perante o país e perante a sua base, o seu povo. Por isso, como você já disse, você brindou os seus ouvintes, os seus telespectadores, com lideranças que têm esta dimensão, né, da responsabilidade do seu papel nesse momento. Quer dizer, o problema não é divergir, o problema não é, na democracia, quanto mais divergências, melhores, que é para o nosso povo escolher a melhor ideia, o melhor representante, o melhor... Agora, tem que ter essa dimensão da responsabilidade. Eu acho que você soube escolher bem aí para iniciar o teu debate com essas representações políticas, que sabem a dimensão do seu papel e da sua responsabilidade perante a democracia, perante o nosso país e perante o nosso Estado. Por isso, eu queria parabenizar e continue com estas questões. E, entre nós já estamos e sabemos disputar entre nós. E a melhor disputa é aquela que, quer seja o partido, quer sejam os candidatos, quer seja a liderança, ele saiba respeitar a posição do outro e propor o que é melhor em relação à proposta do outro. Então, eu acho que eu queria parabenizar aqui os companheiros, principalmente o Joaquim, que vem, digamos assim, de uma posição oposta à nossa, mas que é isso, que a gente se respeita. Eu já tenho participado, inclusive, de
mobilizações e junto com Joaquim, por exemplo, agora nós ficamos numa tarefa aí, discutindo para o interior, a defesa do Banco da Amazônia, né, que querem diminuir, por exemplo, papéis do fundo. Atenção, viu, Claudio No, a questão dos fundos condicionais e a diminuição do base. Então, é fundamental que, por exemplo, mesmo o companheiro Joaquim, viu que eu já estou chamando ele de companheiro, né? Companheiro. Então, em relação ao governo federal, ele está mais próximo do governo federal, mas na questão do Banco da Amazônia, na questão do papel dos fundos aqui para a região, nós estamos juntos, né, na defesa do Banco da Amazônia, que todos nós sabemos que é um banco importante para o processo de desenvolvimento da nossa região. Então, parabéns para a gente poder ter a oportunidade de resgatar a boa política. Viu, Paulo? Ok. Claudio No Moreira. Bom, Paulo, eu sou do MDB, você sabe, mas eu sempre falo uma coisa, Paulo, e eu defendo o que é bom para o nosso estado do Pará. O Helder tem sido um governador muito presente, um governador muito atento às questões em todas as regiões do estado do Pará. Tem sido unanimidade, a gente vê as forças, o DEM agora chegando, o PDT, o PSD que esteve junto do nosso querido amigo, meu amigo Joaquim, que eu quero aqui fazer um cumprimento especial, Joaquim, pela decência, pela conduta. Eu conversei com ele na eleição passada e ele tem a postura dele, que eu respeito muito e gosto do Joaquim, pela conduta que ele se mantém, pela postura que ele estabelece na política. Mas eu digo o seguinte, que o Pará hoje está bem servido. Essa pandemia veio cair nas mãos de um governador muito presente, muito ligado, muito antenado com as questões e com as dificuldades que os municípios estão passando. Eu acredito que o Helder esteja fazendo uma junção de forças políticas, e o Joaquim sabe que a cadeira dele, a janela dele está lá, o espaço dele separado na janela para ele sentar. É um grande deputado, e que a gente tem que continuar debatendo e fazendo o desenvolvimento desse estado. Depende da gente. Eu fico muito feliz quando vejo essa bancada unida. E eu vejo já essa questão do BASA, eu já observei, e a sensibilidade do deputado Joaquim também, entender, mesmo sendo da base do governo federal, entender que é uma questão nossa, e que a gente tem que zelar. Né? Então, eu acredito muito que o Pará está em boas mãos, vamos continuar, evidentemente, está se falando também, vamos ter outras candidaturas, tem aí se mobilizando, né, o PSC. Já o meu abraço a todos os nossos deputados da nossa bancada, e dizer que nós estamos aqui, Paulo, e pode contar com a gente se precisar, tá, em outro momento. É uma satisfação participar do teu programa. Um abraço ao nosso deputado, a toda a bancada federal e a todos que fazem parte desse governo.